Bom dia, aluno do quinto ano. Estamos aqui para mais uma aula de História. Hoje, mais tarde, nós teremos a correção da atividade da aula anterior na live, às 3 horas da tarde, Facebook. Hoje, pessoal, nós vamos tratar sobre como era o trabalho nas minas, certo? E vamos falar também sobre os impostos, que eles pagavam nessa época, sobre umas revoltas que aconteceram nesse período, devido à insatisfação do domínio português e devido também à alta cobrança de impostos, certo? Vocês podem acompanhar aí no livro, na página 250, vai falar um pouco sobre como era o trabalho nas minas. A extração do ouro nas minas era feita por vários trabalhadores. A maioria deles eram pessoas escravizadas, nos escravos. Eles trabalhavam muitas horas, em situações muito difíceis, muito precárias. Eles colocavam constantemente, a sua saúde em risco e a sua vida também. Aí nós temos, na letra A, vocês podem acompanhar no texto de vocês, na 250. Os mineradores escravizados passaram horas com as pernas dentro d'água, com longas jornadas de trabalho. As condições que eles trabalhavam debilitavam sua saúde rapidamente. Na letra B, nós podemos observar alguns escravos trabalhavam em túneis. Esses túneis eles eram abertos só quando o ouro dos leitos do rio se esgotava, quando não tinha mais ouro nos leitos dos rios, eles abriam esses buracos, certo? Em busca de ouro. E o risco de desabar, esses buracos que eles construíam, cavavam, era muito grande. Aí na letra C nós podemos observar, os feitores eram homens livres encarregados de fiscalizar o trabalho dos escravos na mina. Tinham as pessoas, homens livres, que fiscalizavam se os escravos estavam trabalhando direitinho, Aí na 251 nós vamos ter, uma fotografia e uma questão, pede para você circular, os detalhes que nós podemos observar na letra A, na letra B, na letra C e na letra D, mostrados nas páginas, anterior. Aí nós temos a letra D, aí já na página 251, vai falar sobre a bateia, O que a bateia era? Era utilizada para separar o ouro da areia e do cascalho. Esse instrumento foi introduzido no Brasil pelos africanos, É uma espécie de peneira, certo? Que eles usavam para peneirar a areia para encontrar o ouro, certo? Aí na 252, nós vamos ter uma atividade, certo? Vai ter o textinho falando um pouco sobre o ouro de aluvião. Vocês vão responder as questões 1 e 2. Na 253 vai ter um pouco sobre o assunto dos impostos, certo? Que eram cobrados naquela época, sobre o ouro que era encontrado. A exploração da mina era controlada por Portugal. Tinha o objetivo de arrecadar muita riqueza, através da cobrança dos impostos. Para pagar menos impostos, muitas pessoas passaram a contrabandear o ouro. Eles achavam o ouro, e não certificavam o ouro, não mostravam o ouro, escondiam, que era para não precisar pagar o imposto. Com isso, a coroa portuguesa decidiu que todo o ouro que era encontrado tinha que ser registrado, Aí nós temos barras de ouro registradas com a marca da coroa portuguesa, Eles faziam uma marca no ouro que era para todo o ouro eles conseguiriam um imposto sobre ele, certo? Aí nós temos vários tipos de impostos, Aí nós estamos no livro, nos mostra 4 principais. Conheça a seguir os principais impostos cobrados pelos portugueses da época da migração. O quinto era o valor que representava 20% de todo o ouro extraído, que deveria ser pago para a coroa portuguesa. Por exemplo, se eu achasse um pedaço de ouro, eu pesava lá, se desse 10 quilos esse pedaço de ouro, por exemplo, eu tinha que dar o quê? 1/5 para a coroa portuguesa, 20%, então eu tinha que dar 2 quilos para a coroa portuguesa de imposto, certo? Além disso, ainda tinha outros impostos. Tinha as entradas, que era um imposto referente à entrada e à saída das pessoas e animais na região das minas. Para mim entrar naquela região lá,
né? E para sair eu tinha que pagar a entrada, né? Que era um valor específico. A captação era o valor que deveria ser pago pelos senhores por cada escravo enviado para trabalhar na mina. Eu sou a senhora, né? Senhor de engenho. De engenho nesse caso, né? Nesse caso agora vai ser o senhor do ouro. No senhor de engenho era no período do quê? Dos engenhos da cana-de-açúcar, né? O senhor, ele tinha aquela quantidade de escravos, aí se ele mandasse 5 escravos para trabalhar nas minas para achar o ouro, né, para ele tinha que pagar por cada escravo, ele tinha que pagar a captação, que era um valor lá, né, X. A derrama era o confisco de bens pessoais dos devedores para garantir que todos os impostos forem pagos, né? Era como se fosse, pessoal, tomar os bens da pessoa. Se a pessoa estivesse devendo, né, a coroa portuguesa, eles iam lá, tomavam a casa, tomavam os móveis, os bens da pessoa, certo? Aí a primeira questão, né, vocês vão responder aí no caderno, tem assim, ó, a 253. Qual era o objetivo da coroa portuguesa com a exigência de que todo o ouro fosse registrado, né? Vocês vão colocar lá. Porque é que ela decidiu, né, fazer com que todo o ouro fosse marcado. Aí na 254, pessoal, vai falar um pouco sobre a Inconfidência Mineira, certo? A Inconfidência Mineira foi uma revolta que na verdade não chegou a acontecer, né? Ela aconteceu na região de Minas Gerais. Eles estavam se organizando, as pessoas estavam se organizando para se revoltarem devido aos altos impostos que estavam pagando, né? A coroa portuguesa exigia muito dinheiro, né, sobre a região das Minas. Em forma de impostos, então a população começou a se revoltar e essa revolta ela não chegou a acontecer devido a um dos líderes que traiu, né, a Inconfidência, falou para os representantes da coroa portuguesa que estava acontecendo isso e quando eles iam realizar a revolta, né, acabou que a coroa portuguesa conseguiu, né, acabar com a revolta antes mesmo dela acontecer. A grande quantidade de impostos, a ameaça da derrame e as medidas autoritárias de Portugal geraram muita insatisfação pela população. Em 1789, uma parte da população livre de Minas Gerais se revoltou e lutou pela independência, né, para que fosse estabelecida uma república nessa região. Essa revolta ficou conhecida como Inconfidência Mineira. Entre as pessoas que participavam estavam os comerciantes, fazendeiros, militares, padres, né? Contudo, ela não chegou a acontecer. Um dos líderes da Inconfidência Mineira foi Joaquim José da Silva, chamado de Tiradentes. Ele foi o único rebelde condenado à morte, serviu como exemplo para que outras pessoas não se rebelassem contra o domínio português, né? E nós temos uma estátua de Tiradentes. Ele foi enforcado. Certo? Ele era um dos principais líderes da Inconfidência. Outra revolta, pessoal, que aconteceu nesse período foi a Conjuração Baiana, né? Não era só na região das Minas que tinha a revolta da população, né? Na Bahia também, ó. A insatisfação contra o domínio português não acontecia somente na região das Minas. Em Salvador, por exemplo, né, teve início um movimento de revolta, a chamada Conjuração Baiana. Ela ocorreu em 1798, um pouco depois da Inconfidência Mineira, né? Reuniu muitos populares, além de pessoas da elite, pessoas mais ricas, né? Seu principal líder foi o médico e político Cipriano Barata. As reivindicações deles, né, eram salários mais justos, libertação dos escravos, proclamação da república, né? Naquela época, né, era a monarquia a forma de governo, certo? Eles queriam a república, queriam escolher o próprio representante, né? Porém, antes que a revolta acontecesse, né, eles foram descobertos e também foram punidos, certo? Aí na segunda questão nós temos, ó, comente a diferença entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Você vai falar um pouco sobre quais diferenças, né, estão presentes nessas duas revoltas, né, que foram iniciadas, mas não chegaram a acontecer, certo? Vocês vão fazer isso no caderno, né, porque aí não vai ter o espaço, certo? E, pessoal, eu quero que vocês realizem, né,
um trabalho, né, referente a esse assunto que nós estamos estudando. Né? Você vai elaborar 5 questões referentes às páginas 246, certo? Que é o início do nosso capítulo do módulo 2, certo? 246, né? Aí só vai para a expansão do território, que vai até esse assunto que eu expliquei hoje, certo? 254. Vocês vão elaborar 5 questões e vão responder sobre esse assunto, né? E vão fazer em forma de trabalho, podem colocar a capa, colocar o nome, certo? E vocês vão entregar na próxima quinta-feira, certo? Pelo Correio do Conhecimento, né? O Correio do Conhecimento passa na segunda-feira para entregar as atividades, né? E na quinta-feira ele passa para recolher, certo? Então, vocês vão fazer o trabalho, certo? Direitinho. E vão entregar na quinta-feira pelo Correio do Conhecimento, certo? Na próxima quinta-feira, né? Hoje é sexta-feira, né? Quando for na próxima quinta-feira, que o Correio do Conhecimento passar para pregar o material de vocês, de outras matérias, né? Vocês vão entregar esse trabalhinho com 5 questões elaboradas e respondidas, certo? Coloquem o nome bem direitinho, certo? Que esse trabalho ele vai valer como uma parte da nossa nota, né, do mês. Porque a outra parte é referente às atividades que vocês realizem, me mandar as fotos, as lives, né? Que no caso vai ter uma live hoje, a participação na live também conta como junção, né? De todas essas atividades, participação é a nossa nota, certo? Então é isso, né? Até a nossa próxima aula de história. E mais tarde, né? Não esqueçam de assistir a nossa live, 3 horas da tarde, certo?